Queridos, graça e paz, amém? Que alegria poder estar com vocês aqui, mais um tempo especial, um momento muito especial na vida dessa igreja, tudo aquilo que vocês têm vivido. Me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês. Quero agradecer muito, primeiramente a Deus, e também a confiança, convite, pastor Cândido, Raquel, toda a liderança dessa igreja, carinho muito grande. Obrigado pela recepção, pela honra de poder estar fazendo parte desse momento histórico na vida de vocês e na vida dessa linda igreja. Você está 6 anos aqui, Cândido? Durante 6 anos, eu vim aqui várias vezes, ao seu convite de Raquel, e realmente, cada vez que eu venho aqui, o meu coração se alegra por perceber as grandes coisas que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Lá em São Gonçalo, a gente tem ouvido, e eu tenho ouvido muita coisa boa do que Deus está fazendo aqui, mas melhor do que ouvir é ver. Eu estou vindo aqui hoje, estou vendo, e o sentimento que há no meu coração é o sentimento de que vem coisas ainda maiores sobre a vida dessa igreja. Isso não é um jargão de pastor, não. Isso aqui é apenas a testificação de homens e mulheres que têm calo no joelho. Gente que ora, gente que busca discernimento espiritual para entender todo o movimento do céu na terra. Deus escolheu a PIBAM em Maricá para Ele fazer algo diferente daquilo que Ele está fazendo em todas as igrejas aqui dessa cidade. Vocês são privilegiados. Deus está se movendo aqui nesse lugar. Deus está trazendo mudanças. Perceba, não mudanças apenas geográficas, de lugar, mas Deus está transformando gente aqui de dentro para fora. Deus está movimentando no mundo espiritual o coração de gente aqui. É possível que haja gente aqui que ainda não entenda o que Deus está fazendo na vida dessa igreja, mas você vai entender. Você vai se envolver e você também vai se mover. Eu creio nisso. Então, parabéns pelos 107 anos dessa igreja, tudo aquilo que Deus está fazendo, e Deus vai fazer coisas ainda maiores em nome de Jesus. Amém? Como o pastor Cândido disse, eu sou pastor na Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina, estou indo para 14 anos, pastoreando aquela igreja linda, aquela igreja apaixonante, e para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês. Estou acompanhado da minha esposa Mônica. Fique de pé, Mônica, minha companheira há 27 anos, eu conheço Mônica há 30 anos, 3 anos de namoro e noivado, 27 anos de casado, temos uma filha linda chamada Daphne, de 20 anos, e Deus tem nos agraciado nesse tempo. Queridos, eu quero refletir com vocês nessa manhã, num texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, Lucas, capítulo 10, verso 25, e o tema que eu quero repartir com vocês nessa manhã é o seguinte: amar
e servir. Amar e servir é o tema que eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês, aqui nesse tempo tão especial que nós estamos de culto ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuidem dele, e quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Amém? Queridos, a história do bom samaritano é uma das cenas e palavras mais famosas de Jesus, algo que traz a essência do que é viver na prática a vida cristã. Uma história assim tão simples, mas tão poderosa, que ela tem inspirado por séculos ações de compaixão, misericórdia, graça e ajuda ao próximo. Na verdade, essa parábola contada por Jesus é um desafio de amor e serviço para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Porém, quando a gente pensa em amar e servir, a gente vai perceber que amar e servir não é fácil. Amar e servir é algo assim muito desafiador. E se você ainda não descobriu, amar e servir dá trabalho. Amar e servir custa. Amar e servir leva tempo. Você precisa entender isso para não se deixar levar por uma visão romantizada dos seus relacionamentos. Na verdade, amar e servir na prática é saber que pessoas são imperfeitas, pessoas nem sempre agradecem aquilo que a gente faz por elas, nem sempre entendem aquilo que a gente está fazendo. Por isso não haja de acordo com o que as pessoas podem lhe dar em troca, porque você ficará cansado e frustrado. Se você amar e servir
porque alguém vai dar alguma coisa, você em troca, você vai acabar se frustrando. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente deve amar e servir, porque nós recebemos o amor de Deus primeiro na nossa vida. Essa igreja precisa entender que amar e servir é um privilégio, é uma honra que Deus deu a ela, para que ela possa então transbordar sobre a vida do próximo aquilo que ela tem recebido da graça de Deus aqui nesse lugar. De acordo com a parábola que Jesus contou, amar e servir é envolver-se com o próximo, é sentir o problema do outro, é deixar de lado o orgulho para ajudar aqueles que precisam. Segundo o texto, amar e servir é algo assim tão valioso, que amar e servir é agir mesmo sem ser amado e servido. E quando a gente olha para o nosso maior modelo, Jesus, a gente aprende coisas preciosas e valiosas com ele. Jesus, ele é o nosso maior modelo, exemplo de amor e serviço. Ninguém amou e serviu como Jesus. Ele se envolvia com as pessoas, ele se tornava a solução dos problemas para cada pessoa, ele sentia suas dores e ele amava sem mesmo ser amado. Por isso, compreender que a transformação de vidas não ocorre sem atos de amor e serviço é algo importante para cada um de nós. É algo importante para uma igreja que deseja amar e servir uma cidade. É importante para cada um de nós. Se você deseja ver essa cidade mudar, ame e sirva. Ame e sirva a sua família, ame e sirva por meio das células, dos pequenos grupos, na rua onde você mora. Ame e sirva os seus amigos de trabalho, de faculdade, de escola. Nunca deixe de amar e servir as pessoas que Deus colocou diante de você. Porque a igreja que não consegue sentir compaixão da realidade que a cerca, não conseguirá ser um canal de transformação de uma cidade. Na verdade, amor é serviço ao próximo. E quando nós estamos servindo a alguém, diretamente nós estamos servindo a Deus. Quando eu sirvo a alguém, diretamente, eu estou servindo a Deus. Por isso que nessa manhã eu quero observar mais de perto vários aspectos dessa conhecida parábola de Jesus, para a gente aprender alguma coisa aqui especial da parte de Deus sobre o uso daquilo que Deus nos deu para a gente amar e servir ao nosso próximo. Talvez a gente ache que a gente não tem nada para oferecer. Talvez a gente ache que a gente não tem capacidade, a gente não tem amor suficiente, a gente não tem condição nenhuma para amar e servir. Mas na verdade cada um de nós aqui temos mais potenciais do que a gente possa imaginar. Você tem potencial para fazer diferença no lugar que Deus te plantou. Você tem sobre a sua vida a unção, a graça, o poder do Espírito Santo para você se mover nas áreas que Deus quer que você se mova. Então não olhe para você como um coitadinho, como alguém que não tem a condição. Você é muito mais poderoso, empoderado para cumprir a missão e o chamado que Deus
tem para a sua vida. Deus te trouxe para uma igreja que empodera, que capacita, que aponta a direção, que mostra o caminho e que diz para você que aqui é o teu lugar e você tem valor na obra de Deus. Eu estou indo devagarinho por causa da voz. Se você puder deixar um negócio mais leve, mais fininho para mim, vai me ajudar ainda mais. Então, queridos, eu quero olhar aqui para essa parábola que Jesus contou e quero aplicar algumas lições para vocês nesses 107 anos de igreja aqui nesse lugar. Como é que a gente pode amar e servir na prática? Primeira lição que eu aprendo com Jesus nessa parábola é que para amar e servir você deve pensar com uma mente de servo. Para amar e servir você precisa pensar como uma mente de servo. A atitude de servo ele começa quando se pensa como servo. A Bíblia diz que o servo ele pensa somente na aprovação do Senhor para tudo aquilo que ele vai realizar na obra de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, a Bíblia vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olhando lá para a parábola do bom samaritano, a gente vai perceber que o bom samaritano, primeiro, ele pensou nas necessidades dos outros, antes dele pensar na sua própria necessidade. A Bíblia não deixa claro para nós para onde aquele samaritano estava indo, como estava a agenda dele, se naquele dia ele tinha algum tipo de compromisso. Mas eu quero acreditar que aquele homem, ele tinha alguns compromissos, ele tinha uma agenda, mas a Bíblia diz para nós que ele pensou nas necessidades daquele que estava caído na beira do caminho, na beira de uma estrada, antes de pensar nas suas próprias necessidades e na sua própria agenda. Deixa eu dizer para você, Deus te deu uma mente. Deus, ele te deu pensamentos. Você é alguém que tem uma mente. E se a sua mente está disposta a servir alguém em amor, então você vai agir com esse propósito. Certa vez eu li essa frase em um livro: o corpo nunca vai aonde a mente nunca esteve. O corpo nunca vai aonde a mente nunca esteve. É interessante, queridos, dizer que amar e servir não é um sentimento, mas é uma atitude. Porque no contexto de igreja e de mundo que a gente vive, todo mundo tem sentimentos, mas poucos são aqueles que têm atitude. Poucos são aqueles que de verdade têm compaixão para estender a mão para aquele que está ferido no meio do caminho. Quem deseja amar e servir, pensa em fazer isso, mas também age para que isso aconteça. É interessante que não havia como o bom samaritano ter agido naquela forma com os necessitados se antes ele não tivesse pensado na importância de amar e servir aquele homem que foi assaltado, que foi espancado, que foi deixado como quase morto na beira do caminho. Uma das coisas que eu penso nesse texto
é que antes do corpo do samaritano se aproximar daquele homem, a sua mente chegou primeiro. A gente só tem condição de abençoar a vida de alguém se primeiro a nossa mente chegar lá, se a nossa mente alcançar aquele que está caído. Então o primeiro passo em direção ao homem necessitado foi dado na sua mente. Ele pensou assim: eu vou oferecer ajuda, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso ser resposta. Eu não posso deixar este ferido caído no meio do caminho. Eu não posso ver a religião passar pela vida dessas pessoas sem que eu faça alguma coisa para ela ou por ela. Eu preciso estender a mão, eu preciso investir naquela vida. Eu sei que vai ser custoso, eu sei que vai dar trabalho, mas também eu sei que a minha vida será um instrumento de Deus para resgatar a vida daqueles que estão caídos nesse mundo. Uma igreja que deseja amar e servir uma cidade, ela pensa nas necessidades dela antes de pensar em suas próprias necessidades. Se você acha que é muito trabalhoso mudar de lugar, você precisa rever os seus conceitos. Essa igreja não está mudando para um outro espaço, para ela ganhar status, para ela aparecer nas mídias sociais, para reconhecer que ela foi para um espaço maior. Nada disso. Essa igreja está deixando de pensar nela mesmo, por meio dessa mudança, para ela pensar numa cidade inteira. Não há possibilidade de uma cidade inteira vir para esse lugar que não cabe. E eu quero profetizar, meu irmão, tu vai entrar lá com essa igreja, você vai viver poucos anos lá, porque Deus tem um espaço maior para vocês. Igreja que é igreja, pensa menos em si, para pensar mais no próximo, para pensar mais naquele que estão caídos. Quantos e quantos desta cidade foram assaltados, estão na beira do caminho, estão sofrendo, estão chorando, e que precisam do braço dessa igreja, do coração dessa igreja, do amor dessa igreja. Uma igreja que deseja amar e servir é uma igreja que pensa nas necessidades da cidade, primeiro, para depois pensar nas suas próprias necessidades. Isso é ter a mente de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Mas também, queridos, eu aprendo uma segunda verdade. Eu aprendo aqui que para amar e servir, você deve ouvir com os ouvidos de servo. Primeiro você precisa pensar com uma mente de servo, mas também você precisa ouvir com ouvidos de servo. Deus não apenas deseja que você pense como servo, mas também almeja que você esteja atento às oportunidades de amar e servir. O samaritano não planejou fazer nada daquilo naquele dia, mas algo aconteceu diante dele
E ele precisou se envolver. Ele precisou chamar a responsabilidade para si. Porque é muito fácil passar pela vida daqueles que estão feridos e não fazer nada. E não se envolver. E não estender a mão. Porque, querido, gente ferida dá trabalho. Um dia eu fui ferido. Um dia eu estava machucado na estrada da vida. E hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto foi difícil para aqueles bons samaritanos me alcançar, me resgatar, cuidar de mim. Eu dei trabalho. E eu dou valor a tudo aquilo que fizeram comigo. Tem gente aqui que deu trabalho para ser restaurado, curado, abençoado. E Deus quer te levantar aqui nessa igreja como um homem, uma mulher de Deus, para ser reparador de outras vidas. Irmãos, tempos desafiadores podem trazer as maiores oportunidades para a nossa vida. Tempos difíceis na sua família podem ser o que definirá a sua história, a sua carreira, seu ministério, porque neles estão as oportunidades de amar e servir como nunca. Por isso, seja um servo atento às oportunidades que Deus dá para você amar e servir. O serviço é algo importante e os servos, eles são atenciosos, porque essa é uma característica de Deus. Deus é extremamente atencioso. O Salmo de número 34, verso 15, a Bíblia vai dizer assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus ouve os nossos clamores e espera que da mesma forma a gente venha ouvir os clamores das outras pessoas. A pergunta que eu quero fazer a você, igreja, nessa manhã, é: quantos clamores têm surgido no meio dessa cidade? Quantos gritos de socorro têm chegado para você? Não veja isso como peso, veja isso como oportunidade que Deus está te dando para que você tenha experiências com Deus. Tem crente que vive tanto tempo na igreja, mas que não tem nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Por quê? Porque não está atento aos clamores, às oportunidades que Deus lhe dá. E tem gente que chega tão nova na igreja, está sedenta, busca Deus, e tem experiências profundas e sobrenaturais com Deus. Quantos clamores têm surgido no meio dessa igreja? Qual tem sido a resposta dessa igreja a esses clamores? O que vocês têm feito para amenizar a dor das pessoas dessa cidade? O bom samaritano era tão sensível às necessidades dos outros, que um grito de socorro tocou o seu coração, e a sua agenda foi mudada naquele dia. A Bíblia diz que ele parou tudo o que possivelmente ele tinha que fazer para atender alguém. Eu quero profetizar que nessa semana você vai parar a tua agenda, você vai parar os teus movimentos naturais, as coisas que você tem que fazer, porque nessa semana Deus vai confirmar essa palavra ao teu coração, colocando diante de você uma oportunidade do céu para você fazer diferença. Essa semana você vai se deparar com gritos de ajuda, vindo da sua família, vindo da sua rua, vindo do seu ambiente
de trabalho, vindo da sua escola. Deus essa semana vai despertar o teu coração para você entender que Ele quer usar você poderosamente ainda esse ano. Queridos, não podemos tapar os nossos ouvidos as necessidades daqueles que nos cercam. Não podemos agir com indiferença, assim como agiram o sacerdote e o levita, que passaram por aquele homem ferido e não lhe estenderam a mão. Acredite, essa igreja é esperança para essa cidade. Os feridos dessa cidade encontrarão nessa igreja um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar de apoio, um lugar de aceitação. Aqui as pessoas serão amadas, aqui as pessoas serão valorizadas, aqui as pessoas, elas vão receber tudo aquilo que elas precisam. Quem vai acolher essas pessoas, pastor? O pastor Cândido e a irmã Raquel? Não. Embora que sim, indiretamente, por meio da sua vida, quem vai receber essas pessoas aqui é você. Vão chegar viciados aqui aos montes. Vai chegar aqui mulheres e homens que estão na prostituição, que estão vendendo o corpo. Vão chegar aqui moradores de rua. Vão chegar gente aqui endemoniada, para que essa igreja, na autoridade do Espírito Santo, mande os demônios embora daquela vida. Vão chegar gente aqui ferida, deprimida, pensando em suicídio, pensando em tirar sua própria vida. E essa igreja aqui vai abraçar, essa igreja aqui vai amar, essa igreja aqui vai servir. Os gritos de socorro dessa cidade chegarão aos ouvidos dessa igreja, que na verdade será uma resposta para ela. Porque é uma igreja que ama e serve, ouve os clamores dos necessitados à sua volta e age para que esses clamores sejam atendidos. Isso é ter ouvidos de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Também eu aprendo aqui uma terceira verdade com essa parábola que Jesus escreveu do bom samaritano, ou disse, contou a respeito do bom samaritano. Eu aprendo aqui que para amar e servir, você deve enxergar com os olhos de servo. Quando o bom samaritano viu o homem necessitado, ele se importou e ele respondeu com um ato de amor. Tem uma coisa que me chama a atenção no texto, que a Bíblia diz para nós aqui o seguinte: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem. Quando viu, teve piedade dele. Aproximando-se, olha só, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho na Bíblia representa alegria. Óleo na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. Aquele homem carregava algo de valor consigo, como eu e você carregamos também nesse tempo. Cada um de nós que estamos aqui, carregamos a alegria e a presença do Espírito Santo na nossa vida. O que vai sarar essa cidade é o transbordar da nossa alegria e da presença que há em nós sobre as feridas, as doenças de uma cidade. Deus está levantando uma igreja cheia da alegria do Espírito Santo, mas também do óleo da presença dEle. Porque a única possibilidade de curar alguém ferido, machucado,
vem por meio desses movimentos espirituais, vem por meio daquilo que o Espírito Santo já tem trabalhado na nossa vida. E quando o bom samaritano viu o homem necessitado, ele se importou, ele respondeu com um ato de amor. Ele abraçou aquele homem, ele se aproximou, ele teve coragem de tocar nas suas feridas, ele derramou ali óleo, ele derramou ali vinho, ele pegou aquele homem, levou para uma estalagem, colocou ele lá e se comprometeu em cuidar daquele homem até o seu retorno da sua viagem. Queridos, isso me faz lembrar da própria visão de Jesus como servo. Mateus capítulo 9, verso 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Assim como aquele bom samaritano, e assim como Jesus, você recebeu de Deus olhos para ver. Onde você tem colocado seus olhos? Para onde tem se direcionado a tua visão? Para onde você tem direcionado o seu olhar? Você nasceu com olhos para que os teus olhos glorifiquem e exalte a presença daquele que te criou. Se os teus olhos estão sendo usados para outras coisas, há uma disfuncionalidade no propósito de Deus para o teu corpo, para a tua vida. E Deus então precisa primeiro sarar os teus olhos, para que os olhos da igreja não estejam contaminados com o pecado. Essa igreja vai voar, mas com pessoas com uma vida santa, consagrada, obediente a Jesus, andando em santidade, andando em temor. Porque com uma vida de pecado, é impossível até pisar na terra. Só vai entrar na terra aqueles que estão consagrando a sua vida, aqueles que foram purificados, aqueles que foram lavados, aqueles que são apaixonados por Jesus, aqueles que usam sua mente, seus ouvidos, seus olhos, a sua boca, o seu coração, as suas mãos e os seus pés, para que Deus seja glorificado. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio da igreja. Queridos, Ele quer que você os use, os seus olhos, para amar e servir pessoas, de maneira que o seu nome seja glorificado e exaltado através da sua vida. Pode ser que por vezes você tenha pensado em atender a necessidade de alguém, mas na hora de enfrentar a situação real, você voltou atrás por medo ou orgulho. É possível que até mesmo tenha tentado transferir para outros. No entanto, um pastor encontrou um lema simples, que capta o coração do verdadeiro servo. E que lema é esse, pastor? Você viu, é com você. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você viu? Diga assim: você viu? É com você. Porque é muito mais fácil a gente ver. Eu vi no fundo do poço, espera aí, José Cândido, Raquel, Leonardo, Camila, tem um ferido ali, vocês podem ir lá ajudar? Você viu?
olhou para o lado, não viu Cândido, não viu ninguém, diga assim: eu via comigo, eu vou resolver, eu vou atender, eu vou ser instrumento de cura, eu vou ser instrumento de restauração, eu vou ser instrumento de libertação. Irmã Lindaura me mandou uma mensagem hoje cedinho. E justamente no dia que eu estava preparando esse sermão, ela me mandou uma mensagem de áudio: pastor, eu vou durante esse final de semana, ontem, sábado, reunir os meninos aqui do tráfico, para me liberar uma palavra para eles, porque eu estava observando, eles estão passando por algumas dificuldades. Estava preparando esse sermão. Você sabe o que eu disse para ela em áudio? Está aqui no meu celular: Lindaura, você viu? É com você. Aí hoje ela me mandou aqui, ó, o relatório do trabalho que ela fez ontem. Ela conseguiu reunir lá, pela graça de Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meninos. Mandou o nome, o sobrenome deles. Ela disse assim: pastor, eu meditei em Provérbios 31, de 1 a 4, Mateus 7, de 13 a 14. Irmãos, ela viu e foi com ela. Ela está trabalhando para restauração, para libertação daquelas vidas. E eu creio que pelo poder do Espírito Santo e a responsabilidade que ela tem no mundo espiritual, eu vou batizar muitos meninos desse. Essa é a atitude que fez do bom samaritano alguém de quem nos lembramos hoje. Só tem história para contar quem faz alguma coisa. Como é que seus netos vão se lembrar de você? Vovô e vovó eram intrépidos. Vovô e vovó eram ousados. Vovô e vovó não transferiam para outros uma responsabilidade espiritual que era delas, ou deles, porque eles nasceram e entenderam que a vida deles tem um propósito na terra. Por isso que a gente está se lembrando aqui, nessa parábola que Jesus contou, de alguém que fez diferença na sua geração, no seu tempo. Ele viu a necessidade e agiu, em vez de ficar à espera de alguém para agir ou transferir sua responsabilidade. Ele deu o primeiro passo. Não espera pelos outros, irmão, faça você mesmo. A maior mentira do diabo é essa: santo de casa não faz milagre. É mentira do diabo. Melhora teu testemunho no contexto da tua família, que aqueles que ainda não chegaram a Cristo vão chegar. O grande problema é que a gente quer transferir algo que é nosso. Eu tenho a responsabilidade de salvar minha casa. Eu tenho responsabilidade de salvar meu pai, minha irmã que está afastada do Evangelho. Essa é a responsabilidade minha. E santo de casa faz a diferença sim, quando ele é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus. Deixa as digitais do Cordeiro na sua vida transparecer no contexto da sua família, que essa enganação do diabo vai perder força. Mantenha os seus olhos bem abertos para as oportunidades de amar e servir aos outros com o amor que você recebeu. Isso é ter olhos de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Em último lugar, uma última verdade que eu aprendo no texto: para amar e servir, você deve usar as palavras de servo. Levanta a tua mão para o céu, diga assim:
eu vou usar a minha mente, eu vou usar os meus ouvidos, eu vou usar os meus olhos, mas também eu vou usar as minhas palavras para fazer diferença numa cidade em que eu sou apaixonado por ela. A palavra de Deus nos ensina algo de grande valor acerca das palavras que a gente diz. Por exemplo, Provérbios capítulo 16, verso 24. A Bíblia diz lá: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. É impressionante, queridos, como você pode ajudar pessoas caídas e machucadas simplesmente com as suas palavras. Deus quer que a gente use nossas palavras para mais servir. Além de simples ações, Deus quer que a gente fale de salvação, de reconciliação. Deus quer que a gente fale de perdão. Deus quer que a gente fale de graça. Deus quer que a gente fale de amor. Deus quer que a gente fale de esperança às pessoas ao nosso redor, usando palavras para tirar elas da dor e do sofrimento. As palavras que saem da sua boca trazem cura ou trazem mais sofrimentos para quem a ouve. A Bíblia diz para nós aqui, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tendo uma coisa, as nossas palavras, elas precisam estar a serviço de Deus. As nossas palavras precisam estar a serviço de Deus. Aquilo que eu declaro, aquilo que eu libero, aquilo que eu profetizo, aquilo que eu digo, precisa edificar ou criar coisas no mundo que eu vivo. Então começa, queridos, a declarar. Existe alguma coisa aqui nessa cidade que te incomoda? Existe alguma coisa aqui nessa cidade que está fazendo você perder o seu sono? Para de murmurar, para de adorar a Satanás com palavras que têm apenas travado mais as coisas nessa cidade. Abra a tua boca para profetizar, abra a tua boca para dizer que aquilo que ainda não existe vai passar a existir, porque você está acionando o céu, e quando o céu tocar a terra, coisas grandiosas vão acontecer em Maricá. Queridos, desafie a si mesmo a ser um portador da medicina verbal, um encorajador que ao falar cure a vida de outras pessoas. 107 anos. Quantas pessoas não tiveram jeito nesses 107 anos para trás para falar alguma coisa para alguém no contexto de família e feriu essas pessoas? Tem gente ferida que já foi daqui e que nunca mais quer saber de igreja, exatamente porque as palavras que foram liberadas não foram palavras de vida, mas foram palavras de morte. Pastor, o que a gente hoje, nesse momento que a gente está vivendo, tem a ver com essa história? A gente tem muito a ver, sim, mas também a história traz para nós lições preciosas. E que lição a gente aprende? A saber declarar, a saber falar aquilo que deve ser dito, mas para transformar, para edificar, para construir, para sarar, para transformar e para mudar toda uma realidade. Queridos, isso é ter palavras de servo. Isso é amar e servir.
Isso é ser igreja. E eu concluo minha palavra aqui hoje perguntando: tem alguém aqui que tem mente? Sim ou não? Tem alguém aqui que tem olhos? Sim ou não? Tem alguém aqui que tem boca para falar? Sim ou não? Tem alguém aqui que tem palavras para liberar, ouvidos para ouvir, mente para pensar, coração para amar? Então, pare de dizer que você não tem nada, porque você tem tudo para fazer a diferença nessa cidade. Amar e servir. Esse é o chamado de Deus para Piba nesse tempo. Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Sua vinda aqui hoje tem um propósito. Deus o trouxe aqui porque Ele deseja que você ame e sirva as pessoas que estão à sua volta. Voltando à parábola do bom samaritano, o bom samaritano não ficou só nas palavras de conforto e nos curativos do homem ferido. Ele levou o homem para uma estalagem, ele ficou com ele a noite toda, depois ele pagou ao hospedeiro o equivalente ao salário de 2 dias, com a promessa de pagar ainda mais pelas despesas do estranho que excedesse aquela quantia. Assim como aquele bom samaritano, aquele que ama e serve, usa todos os seus recursos disponíveis para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo amor de Jesus. A gente pode aprender por meio dessa parábola que quem ama e serve se importa. Quem ama e serve se move. Quem ama e serve se envolve. Deus está chamando essa igreja para continuar se importando, para continuar se movendo e para continuar se envolvendo com os desafios que Deus tem levantado nesse lugar. O que vocês têm recebido de Deus aqui não é nada particular do seu pastor, da equipe pastoral. É uma visão que nasceu do coração de Deus. E os pastores dessa igreja estão apenas transmitindo aquilo que Deus trouxe ao coração deles. Os desafios dessa igreja são o seu desafio. Porque você é a igreja. Você é a igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você é a igreja que se reúne nesse lugar para celebrar a grandeza e o amor daquele que te salvou. A gente não sabe sobre o homem ferido nessa história. Talvez ele tenha agradecido ou não o bem que lhe fora feito. Talvez ele fosse uma boa pessoa, talvez não. O fato é que ele foi alcançado pelo amor e serviço de alguém. Sabe por que essa história é tão forte? Porque todos nós somos como alguém que um dia fomos condenados à morte por causa do nosso pecado, mas que recebeu a graça de alguém que nos salvou. Esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém está aqui nessa manhã. Esse alguém é o primeiro convidado dessa festa. Esse alguém é aquele que merece honra, glória e louvor. Lembre-se de uma coisa: você não é o mal que lhe fizeram. Você não é a sua ansiedade. Você não é a sua dor. Você não é o seu sofrimento.
Você não é o seu pior momento. Você não é o seu pecado. Você é alguém de quem Deus tem compaixão. Veja como Jesus se parece com um bom samaritano. Ele nos socorre quando não temos como dar nada em troca. Ele nos resgata antes que seja tarde demais. Ele carrega consigo tudo que a gente precisa para a gente ser curado. Ele não se escandaliza com a nossa dor e com a nossa história. Ele leva sobre si mesmo as nossas feridas. Ele paga o preço para a nossa salvação. Ele nos dá um lugar de descanso. Ele já providenciou tudo que a gente precisa para viver aqui e na eternidade com Deus. Desejo do meu coração é que o Espírito Santo ele fale ao seu coração. Vocês estão entrando em um novo nível, em uma nova dimensão no mundo espiritual. Não é apenas a mudança de um lugar, mas é a consolidação de valores e princípios do reino de Deus, estabelecidos exclusivamente para a vida dessa igreja. Prepara o coração para que ainda esse ano e 2024 vocês possam amar e servir essa cidade como nunca vocês amaram e serviram. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo aniversário. Que o Espírito Santo sopre sobre a vida de vocês.